na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera de Sara o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Eu leio e você repete, amém? Porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Diga: em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Levanta suas mãos, amém? Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor é bom e o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Deus, eu te louvo porque a tua presença é real, e que nessa noite a tua palavra possa produzir em nós a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Um dos versículos que me deixa bastante preocupado é João 4:23, quando diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: em qual ocasião você procura alguma coisa? Qual que foi a resposta dele? Qual foi a resposta? Ele não respondeu não? Então pergunta para ele: em qual ocasião você procura alguma coisa? Quando? Fala, irmão. Aqui não pode falar não? Aqui é proibida a ovelha falar? Só o pastor que fala aqui? Brincadeira. Aleluia. Porque você perdeu alguma coisa, você procura. Então quando a palavra diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, é porque perdeu-se algo. Havia uma essência, havia uma razão e uma existência, mas isso foi perdido ao longo dos anos. Adão e Eva, eles receberam o mais precioso que alguém pode receber. Talvez você vai imaginar que foi quando Deus construiu Adão, quando ele fez do pó uma pessoa. Não, o bem mais precioso e mais importante foi quando Deus soprou esse fôlego em Adão. Mais importante do que a sua carne é o Espírito do Senhor que habita em você. A mesma coisa o Senhor fez conosco quando Jesus soprou nos apóstolos e disse: recebei o Espírito. E então em Pentecostes se cumpriu Joel 2. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, e hoje eu e você podemos ser cheios do Espírito de Deus, amém? Levanta bem alto as suas mãos e diga: eu sou cheio do Espírito de Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: eu sou cheio do Espírito de Deus. O que vai diferenciar essa geração, irmãos, não é o quanto se prega, não é o quanto se canta, mas é o quanto se vive daquilo que está dentro de você. Você é o que você faz, você é o que você diz, você é o que você crê. Se você recebe uma palavra que Deus te deu um carro,
mas você olha para a sua condição financeira. Então você procura um carro na sua condição financeira. Se você tem mais posse, você vai lá procurar um SW4. Mas se você tem menos posse, você pensa, então eu vou comprar um Uno, porque a gente vai começar. Quando Deus dá uma palavra, Deus não dá uma palavra baseada na sua força. Quando Deus te dá uma palavra, Deus dá uma palavra baseada nele, que é Deus. Quando Deus deu uma palavra para Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Abraão precisou crer naquilo. É loucura para alguém sair de um lugar para ir para outro lugar sem saber para onde ele vai. É loucura para você crer em alguém que você não vê. É loucura para você crer no Espírito, se envolver com o Espírito, algo que você não vê, ainda que você possa sentir, amém? Mas para muitos é muito loucura você ter uma vida queimando diariamente. Para os outros é muita loucura você dar vazão ao teu espírito, porque Gálatas diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Diga: a carne, herança de Adão. Outra vez: carne, herança de Adão. Diga: a carne, o pecado, pensamentos, vontades próprias militam contra o Espírito, que contém a perfeita vontade de Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: a perfeita vontade de Deus está dentro de você. E Deus quer fazer, irmãos, uma geração diferente. Deus quer mostrar em meio a tudo que esse mundo está vivendo, que ser crente é ser diferente. Em meio à crise, você está em Cristo. Em meio a essas coisas que estão acontecendo, você está em Cristo, guardado, crendo. Diga para esse irmão que está do seu lado: você é imortal. Diga: para o resto da sua vida você vai viver. Agora pergunta para ele: depende de onde você se preparar. Mas você é imortal, irmão. Não adianta, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Você não morre mais. E eu creio que você vai para o céu, amém? Na verdade, eu creio que você já está no céu. Na verdade, eu creio que o Espírito de Deus está em você. E na verdade, eu creio que você é o céu aqui na terra. O que Deus tem para fazer em Dourados, vai fazer através de você. Diga para esse irmão que está do seu lado: de ti sairá uma grande geração. Aleluia, aleluia. Agora presta bem atenção. Abraão saiu, recebeu a palavra, levou Sara, sua esposa. Em toda a caminhada de Abraão, ele tinha que estabelecer para as pessoas que estavam com ele um propósito. Diga: a pior coisa que pode acontecer é você levantar de manhã e não saber por que levantou. Por que muita gente entra em depressão? Porque elas levantam e não tem nenhuma direção para caminhar. Dinheiro não é suficiente, relacionamento não é suficiente. Por falta de Deus, por falta de entender que o Espírito está nela, as pessoas andam errante. Olha o que aconteceu no versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Quando você não tem um propósito, quando você não entra nesse propósito, porque qual foi o problema que aconteceu? Está lá no versículo 9. Sara viu que Ismael zombava de Isaac. O problema de Ismael é que Ismael era frecheiro. Ismael nasceu primeiro. Ismael, talvez por nascer primeiro e talvez por achar que ele era promessa, Ismael tinha uma maneira de viver e ele zombava de Isaac. O papel da sua alma muitas vezes, irmão, é zombar da sua fé. Você quer crer,
Você vem para a igreja, você vem para a oração, você recebe uma palavra, você medita na palavra, você ora em línguas, você adora, uma palavra começa a explodir dentro de você, mas a concordância dessa palavra parece que demora muitas vezes. Abraão esperou 25 anos para aquela promessa. Noé esperou 100 a 120 anos para construir uma arca. Davi foi ungido rei, teve que esperar alguns anos para que Saul fosse retirado da face da terra, para que ele pudesse reinar. O Senhor Jesus ficou 30 anos, irmãos, inoperante, sendo filho de Deus. O ministério dele começou, ele tinha 30 anos. Mas qual é o grande problema? É que muitas vezes a gente não consegue permanecer na palavra que recebemos. E muitas vezes andamos errante. Vamos para uma igreja, depois vamos para outra, fazemos parte de um grupo de família, depois mudamos para outro grupo de família. Ah, aquele irmão não me chama para churrasco, então eu vou lá para o Júnior, que o Júnior não tem jeito, ele me chama para todo churrasco. Aí o Júnior começa a esquecer de chamar ele para o churrasco, o Luizão começa a fazer um monte de churrasco lá na turma dele. Aí eu quero ir para o Luizão, porque o Luizão tem caminhonete e chama para o churrasco, então eu vou para lá. E esquece que existe um propósito. E se move baseado naquilo que vê. Porque as coisas espirituais, irmãos, muitas vezes você não vê, você tem que crer. E coisa natural você vê. É fácil, sim ou não? Se alguém disser para você assim, que o Senhor vai te dar um carro, aí você passa ali na loja e vê uma promoção, entrada de R$1.000 e prestação de R$600. Você fala, uau, é hoje que comprei meu carro, Deus abriu as portas, porque é fácil. Você viu, olhou para a sua condição financeira, você pode usar R$600 por mês, você tem R$1.000 para dar de entrada, aí você vai lá, compra um carro com um monte de folhinha, né, no porta-mala dele, que é para quando precisar colocar o macaco, ficar mais alto, porque você viu. Mas no momento que você está ali fazendo cadastro, Deus fala, não é assim que você vai comprar, eu vou te dar. Aí você precisa crer em algo que você não consegue ver. Diga, eu preciso crer em algo que eu não consigo ver. Outra vez, eu preciso crer naquilo que eu não consegui enxergar. 1 Coríntios 2:9 não está escrito assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus tem para você. Não, você não recebeu não, vou falar de novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus tem preparado para você. Mas cadê, pastor? Esse treino está chegando. Parece que o que vem é contrário. Está escrito, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Pastor, lá em casa é só arroz e ovo, é comida russa, roscovo. Está escrito que eu não pediria emprestado, que eu vou emprestar. Mas pastor, se eu não pedir emprestado, eu não consigo honrar minhas contas. Está escrito, crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Pastor, mas parece que todo mundo da minha família está indo lá para o capiroto. Não tem nenhum capiroto aqui na cidade assim, não. Não, porque às vezes tem gente que usa nome desses nomes estranhos, né? Tinha um irmão foi no evento e falou, desce fogo no capiroto. E capiroto era o nome do prefeito. Olha aí, o povo disse, não faz isso não, que o prefeito chama capiroto. Mas como é que pode pôr um nome desse, um apelido desse em alguém, né? Aí, agora eu falo, irmão, agora não tem jeito não, tem que deixar descer o fogo no capiroto. Porque você precisa entender a linguagem de Deus. O desafio para Moisés é tão igual o seu desafio. O desafio de Abraão é igual ao seu desafio. O desafio de Jesus é igual ao seu também. Jesus veio na terra para fazer algo para ele ou para o Pai? O Pai. Tanto para Jesus como para qualquer uma das pessoas que Deus colocou na Bíblia para nos ajudar, o esforço é o mesmo. Você precisa crer. Imagina quanto Pedro não teve que crer para sair do barco e andar sobre as águas, irmãos.
O barco estava cheio de discípulos, mas só Pedro creu naquela palavra. Sim ou não? Deus está procurando, irmãos, os verdadeiros adoradores, porque está cheio de falso aí, irmão. Deus está procurando um povo que resolva viver pela fé. Levanta suas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Outra vez: eis-me aqui, Senhor. Diga: Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa geração, usa-me. Aleluia. Agora presta bem atenção, irmãos. Deus também te deu uma palavra, sim ou não? Você foi para a igreja, ou você foi para algum lugar onde alguém disse: se você entregar a sua vida para Jesus, toda a sua vida vai mudar. Amém? E você disse então: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Então o Senhor começou a construir um plano na sua vida. Amém? Levanta suas mãos e diga: Deus tem um plano para a minha vida. Outra vez: Deus tem um plano para a minha vida. Mais forte: Deus tem um plano para a minha vida. E diga: não depende de mim. Esse plano foi dado por Deus. Aleluia. Irmãos, o que Deus falou vai acontecer. Agora presta bem atenção. Como Abraão, muitas vezes a gente se perde. Muitas vezes a gente tenta fazer as coisas mais fácil. Foi mais fácil para Abraão deitar com Agar e fazer Ismael, sim ou não? Mas a promessa não estava em Ismael. A promessa estava em Abraão e Sara. A promessa não estava em Abraão e Agar. A promessa foi dada para Abraão e para Sara. Então eles tinham que entender que o momento de Deus ia acontecer. Diga: o momento de Deus vai acontecer. Outra vez: o momento de Deus vai acontecer. Agora presta atenção. Jesus tirou você do mundo, amém? Mas Ele precisa que você use o Espírito dEle para tirar o mundo de você. Primeira etapa de Deus é fazer com que a gente agora saia do império das trevas, do domínio do império das trevas, e faça parte do reino de Deus, amém? Então diga: Ele me transportou do império das trevas para o reino de Jesus. Outra vez: Ele me transportou do império das trevas para o reino de Jesus. Então diga: eu sou um cidadão do reino de Jesus. Aleluia. Antigamente ele chegava e dizia assim: de onde você é? Eu sou do reino de tal lugar. Lembra? Você já assistiu algum filme assim? Que ele dizia: eu sou do reinado tal, eu sou do reinado tal. Diga para esse irmão que está do seu lado: eu sou do reino de Cristo. Outra vez: eu sou do reino de Cristo. Diga: eu sou de alta patente do reino de Jesus. Aleluia. Esse irmão que está do seu lado não entendeu o que você falou. Você vai falar de novo para ele. Diga: eu sou de alta patente. Diga: eu tenho um título muito nobre. Você não entendeu ainda. Você falou, mas não entrou ainda em você. Mas vai entrar em nome de Jesus. Diga para ele: as minhas vestes são vestes celestiais. São vestes dignas daqueles que habitam no reino de Deus. Por isso o mundo não recebe você, porque eles olham para você e você é diferente do mundo. Você é diferente, irmão. Você é chapado. Você tem um espírito que queima em você. Você é um altar que queima constantemente. E o sonho de Deus é que você seja contínuo. Deus quer pegar você no banco, no meio de uma agência, no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Você entra para fazer algo, irmãos, e Deus quer ali, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores que não estão nem aí para nada, que querem ser encontrados e querem queimar no fogo de Deus. Deus está procurando algumas sarças que querem arder aqui, amém? Tem muito Moisés perdido aí, cuidando de coisas do mundo, mas quando encontrar fogo que queime você, ele não vai ser mais o mesmo.
Quando ele encontrar com você, ele vai perceber que tem algo diferente ali. E ele vai se achegar a você e vai perceber que o Espírito de Deus queima em você. Aleluia! Pessoas vão ser curadas só porque você passou naquele lugar. Pessoas vão começar a chorar porque você entrou num restaurante. Casamentos vão estar sendo ajustados porque você entrou em algum lugar e porque você simplesmente soprou naquele lugar. Sabe, Deus quer que você entre às vezes no supermercado e não dê um brado. E por quê? Porque Deus quer romper com algumas coisas naquele lugar. Será que você está disposto a isso? Se você andar comigo, você vai ver que eu tenho lugar que eu não estou nem aí, irmão. Pode ser aeroporto, pode ser banco. Esses dias eu estava no banco e aí ele me pegou no banco e eu no chão. O guardinha veio, o senhor está tudo bem? Está tudo ótimo. Aí porque eu estava ajoelhado, ele achou que de repente era alguma coisa de banco. Ele disse, não está difícil, não está fácil para ninguém, né? Eu disse, não é isso, não, é que meu pai me pegou hoje. O quê? Meu pai me pegou. Como assim seu pai me pegou? Eu falei, não, você não vai entender não, mas ele me pegou. E aquele guardinha me levantou, eu não sei porque que ele me mandou, eu queria que ele me deixasse lá. Os muçulmanos se encontram, tudo com o telão, fica lá, ralamala. E crente fica escondido. Tá cheio de escondidinho de crente na igreja. Você anda na rua, não encontra crente. Aí escondidinho de crente na igreja. Não. Profetiza que aqui não, em Dourados, quem caminhar em Dourados, diz assim, eu não vai em Dourados não. Por quê? Não, só tem crente. Quem encontrar com você vai encontrar com Deus. Quem encontrar com você vai encontrar com uma promessa que queime em você. Você tem uma razão para levantar de manhã. Você pode olhar no espelho e dizer, eu nasci para vencer. Você pode levantar as mãos todos os dias e dizer, Senhor, eu te louvo, porque o propósito do Senhor em mim se cumpre. Aleluia. Diga para esse irmão, o propósito de Deus se cumpre. Agora vá para o capítulo 22. Aleluia. Deus tem um propósito para o ministério Ouvir e Crer, irmãos. Nós não fomos chamados para fazer muita coisa. Nós somos chamados, irmãos, para estar no altar todos os dias, em todo o tempo. Talvez você não entenda muito por que a gente faz alguns seminários de vida no Espírito. Por que alguns homens chegam aqui e falam, você tem que ir para um quarto, você tem que orar em línguas, você tem que adorar, você tem que louvar, você tem que meditar na palavra, você tem que confessar a palavra, você tem que jejuar. Passa outro congresso, mesma coisa, oração em línguas, meditação na palavra, confissão da palavra. E talvez, irmão, você não entende por que Deus está soprando isso no teu espírito o tempo inteiro. Porque nesses últimos dias, irmãos, quem é crente vai passar tranquilo, mas quem não é, vai ter muita dificuldade. A coisa vai apertar, irmão. Os sinais foram declarados na palavra como um apontamento que Jesus estava botando, sim ou não? Então diga para esse irmão que está do seu lado, não tem como tirar aquilo que Deus já preparou. Diga, os sinais são a prova de que Cristo está voltando. Aleluia. Agora, presta bem atenção. Duas pessoas entram na loja para comprar um carro. Como que você vai saber quem é crente? Duas pessoas entram no banco para pagar uma conta. Como você sabe quem é o crente? Você entra num supermercado, tem 100 pessoas ali. Como que você sabe quem é crente? Você vai para um estádio de futebol, tem lá 40 mil pessoas. Não, aqui não dá isso tudo não, né? Tem estádio aqui? Tem, né? Da gente? Profetiza que vai ter um evento cristão lá, amém? Vai encher aquele lugar ali, amém?
Mas se você entrar num estádio, tiver 40 mil pessoas, você não sabe dizer quem é crente. Se você for para São Paulo, for lá no shopping, você vai ver muita gente, mas você não sabe quem é crente. Há 20 anos atrás era muito diferente isso, sim ou não? Você ia na rua e sabia quem era crente. Sim ou não? Hoje está difícil. Hoje os nossos jovens querem se vestir como os jovens do mundo se vestem. Eles usam aquela calça que aperta, que eu não sei como é que consegue falar e andar. Todo mundo quer ser sertanejo. As moças usam umas calças, uns vestidos que elas não podem nem sentar na cadeira. Elas ficam em pé no culto. Senta? Não, obrigado, pastor, a gente quer ficar em pé mesmo. Mas aí ele vem para a igreja, levanta as mãos, chora, chapa. Mas olha que vai para a rua, as pessoas olham e não conseguem ver Cristo. Eu converti em 88. De 88 a 97, irmão, ninguém via Jesus na minha vida. Eu tinha que ir para lá para todo mundo que eu era crente. Eu tinha que insistir para as pessoas. Eu tinha que brigar com meu pai, com a minha mãe. Eu falava para eles que se eles não aceitassem Jesus, eles iam para o inferno. Mas eles olharam para mim e falaram assim: você depois que foi para a igreja ficou pior. Você aprendeu a mentir, você aprendeu a fazer isso, um monte de coisa que eles nunca tinham visto em mim. Em 97 Deus me pegou. Em 97 Deus falou: você só vai conseguir ser algo se você me permitir trabalhar você. Tem um propósito, você nasceu para alguma coisa. E Deus me pediu 5 horas por dia de oração em línguas. Se você não permitir que o Espírito esteja em você, irmão, você vai caminhar sozinho. Quantos gostariam de ter um intercessor que interceda por você todo o tempo? Quem gostaria de ter um intercessor? Tem gente que não gostaria, não? Quem gostaria de ter um intercessor, então? Você tem esse intercessor. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, e Ele intercede por nós. Diga aleluia. Quem gosta de ter um advogado 24 horas por dia cuidando de você? Você tem. Cristo é o seu advogado. Cristo é a sua justiça. Pega a sua Bíblia, levanta bem alto e diga: Cristo se fez verbo, se fez carne, para que a justiça dele se aplique em mim. Diga: eu sou a justiça de Deus. Levanta bem alto a sua Bíblia e diz: Cristo, o verbo, se fez carne, morreu por mim, para que através da sua morte a justiça de Deus operasse em mim. Diga: eu sou a justiça de Deus. Outra vez: eu sou a justiça de Deus. O pastor Gédero um dia chegou no lugar, ele estava com um programa estranho, ele disse: desliga esse negócio aqui, porque eu sou promotor de justiça. Você é a justiça de Deus. Amém? Você promove a justiça. Quando você chega no lugar, irmão, você tem poder para mudar a história. Deus encontrou Elias, que mudou a história de Israel. Será que Deus vai encontrar você hoje para mudar a história de Dourados? Você está disposto a isso, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, capítulo 22. No final a gente vê se sim ou não. Mas amém. Eu creio que sim, eu estou brincando com você. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordoou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta tão difícil para Abraão responder. Que momento crucial na vida cristã de Abraão, mas que momento também na vida de Isaque. Deus tem um propósito para esse ministério, amém? Deus chamou você para esse lugar, irmão, para estabelecer um propósito. Deus chamou você não para estar aqui, mas Deus chamou você para ser esse propósito. Deus chamou você para que através das práticas espirituais, o Espírito de Deus, a voz de Deus possa fluir no seu interior e você possa caminhar seguindo a voz de Deus. O grande propósito desse ministério é viver a simplicidade do Evangelho. Diga: viver a simplicidade do Evangelho de Cristo, ouvindo a voz do Espírito e caminhando nessa voz. Diga para esse irmão que está do seu lado: simples. Outra vez: viver a simplicidade do Evangelho de Cristo. Se Ele diz que você é curado, você é curado. Se Ele diz que você é rico, você é rico. É simples, irmão. A religião complica tudo. Está escrito: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Sim ou não? Então você não precisa trazer dinheiro para pôr no gasofilácio para negociar com Deus. Igreja não é aplicação financeira. Se você trouxer R$1.000 hoje, meu irmão, uau, você vai ser ricamente abençoado. Amém? Não porque ele trouxe 1.000, mas porque ele estabeleceu um princípio. Amém? Mas se eu coloco uma regra onde alguém não pode, eu estou fazendo acepção de pessoas, e o pai não faz acepção de filhos. Porque se eu fizer algo que muitos não possam fazer, irmãos, uns vão ficar felizes porque podem vir e contribuir comigo. Quem não pode, não vai ser abençoado. Então naquele dia ele vai sair para casa triste, pensando: poxa, o culto hoje foi bênção, mas eu estou triste porque eu não tenho R$1.000 para colocar naquele gasofilácio e ganhar R$100.000. Que bom que aquele irmão conseguiu, aquele outro, mas eu, coitado de mim, quem sabe um dia eu vou conseguir. Qual é o pai que sabe que um filho tem alergia para comer camarão, vai fazer um almoço um dia só camarão, e vai olhar para o filho: olha filho, você infelizmente não come camarão, não posso fazer nada, todo mundo aqui vai comer camarão, e você vai ficar olhando porque você tem alergia, então desculpa aí, né, nós vamos comer camarão. Qual é o pai que faz isso? Qual é o pai que o filho chega lá e fala: pai, qual é a cor do amor? Aí o pai fala: ah, meu filho, eu acho que é vermelho. Então toma aqui, pai, meu boletim cheio de amor para o senhor. E o pai olha para aquele boletim e fala: menino, se fizesse com a Silmara, meu Deus, menino, você não vai jantar uma semana. O pai faz isso? Ou naquele momento que eles vão jantar, o pai fala assim: olha, todo mundo vai comer bife, só você que não, porque você tirou nota vermelha no boletim. Algum pai faz isso? Algum pai faz acepção do seu filho? Algum pai que está indo para algum lugar, quer passear, tem 4 filhos, ele olha lá uma promoção para 3 pessoas, ele compra essa promoção? Compra? Preciso orar por você, porque eu não tenho coragem. Eu não vou deixar uma filha minha e falar: olha, Isabela, vai eu, sua mãe, a Giovana. Olha, Giovana, vai eu, sua mãe, a Isabela. Não, o pai não faz isso. Ou vai os 4, ou não vai ninguém. Deus jamais vai fazer alguma coisa em que todos os filhos possam experimentar do que Ele pode fazer. Ele é seu pai.
seu pai. Deus não está procurando o seu dinheiro, Deus está procurando você. Deus não está procurando o seu carro, Deus não está procurando a sua casa, Deus está procurando você. Deus quer o seu coração, irmão, porque quando você abrir mão de tudo por causa dele, você recebe tudo por causa dele. Você entendeu? Quando você abrir mão de tudo por causa dele, você recebe tudo por causa dele, amém? Diga para esse irmão que está do seu lado, é doido assim mesmo. Diga, eu abro mão de tudo para receber ele. E porque eu recebi ele, eu tenho tudo. Aleluia. Outra vez, eu abro mão de tudo para ter ele. Mas porque eu tenho ele, eu tenho tudo. Aleluia. Deus quer que você experimente o melhor. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você quer isso, irmão? Então levanta as suas mãos bem alto e diga, eu recebo essa palavra. Deus chamou você para ser cabeça ou cauda? Deus chamou você para emprestar ou pedir emprestado? Deus chamou você para governar ou ser governado? Aleluia. Governado? Não, Deus me chamou para governar. Diga isso, Deus me chamou para governar. Diga, eu sou do reino de Deus. Aqui na terra quem governa é você, irmão. Outra vez, aqui na terra quem governa é você, irmão. Você não está mais sujeito à terra, você está sujeito ao céu. Está todo mundo quebrando, você vai quebrar? Está todo mundo vendendo, você vai vender? Não, você vai estabelecer o propósito de Deus na sua vida, amém? Deus faz o que tiver que fazer, irmão, mas através de você Ele vai estabelecer algo nessa cidade. Deus quer mostrar para essa geração agora que aqueles que são dele, irmão, são dele. Essa é a hora de Deus mostrar a diferença. Lembra quando aconteceu todas aquelas pragas e os magos conseguiram fazer a mesma coisa? Ali ficou nivelado. Mas quando os primogênitos morreram e que o povo de Deus não perdeu ninguém, ali eles olharam e disseram, verdadeiramente o Senhor é com vocês. O que aconteceu até Raabe, irmãos, foi tão forte que Raabe disse para eles, eu sei que o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. O que vai acontecer na sua vida, irmão, nesses próximos anos, vai glorificar o nome do Senhor. Em João 14:13, Jesus disse, me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Tudo que vai acontecer na sua vida nesses próximos anos vai glorificar o nome do Senhor. Vou falar de novo, tudo que vai acontecer na sua vida nesses próximos anos vai glorificar o Senhor. Diga para esse irmão que está ao seu lado, aprenda a falar com Jesus. Outra vez, aprenda a falar. Amanhã nós vamos falar sobre isso, segunda-feira. Irmãos, a igreja precisa aprender a falar com Jesus. João 14:13 funciona. Ele disse, se pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Essas crises, essas coisas que acontecem, irmãos, é para a gente se mover. É para que o poder de Deus seja estabelecido. Lembra quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, viram um cego de nascença e perguntaram, quem pecou para ele nascer assim? Jesus respondeu, ninguém pecou. Porque aquele que nasceu cego, para que se manifeste nele o poder de Deus. Levanta bem alto as suas mãos e diga, eu nasci para que se manifeste em mim o poder de Deus. Aleluia. Agora presta bem atenção, irmãos. Lembra quando Deus disse, de Isaac farei a tua geração. Deus pede Isaac para ele, porque até aquele momento Abraão tinha andado e feito coisas, tinha mentido 2 vezes, tinha gerado Ismael. Abraão precisava formar ainda um contexto espiritual para que as coisas pudessem acontecer na vida dele. Então Deus pede exatamente aquilo que ele mais desejava, que era que se cumprisse nele o propósito de Deus, e o propósito era Isaac. Agora,
Irmãos, Hebreus disse que Abraão cria que Deus iria ressuscitar Isaac. Porque a gente olha para esse texto, irmãos, e pensa só em Abraão, e esquece de pensar em Isaac. O que Isaac fez para chegar até aquele momento, irmão? Qual foi a coisa de errado que Isaac fez até aquele momento? Isaac poderia muito bem dizer para o pai dele, porque no momento que ele perguntou, cadê o cordeiro? Naquele momento Isaac entendeu tudo. Ele estava carregando a lenha, ele viu o fogo, ele viu o cutelo, mas ele não viu o cordeiro. E ele pergunta: pai, cadê o cordeiro? Ainda que Abraão responde no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ele ambos juntos. Presta bem atenção, irmãos, para que aquilo que está no coração do Géder e da Silmara queime no coração de vocês. Vocês precisam estar muito perto deles. Não se constrói um propósito estabelecendo coisas à distância. Não se constrói um propósito se você vem para a igreja todo domingo e senta lá no último banco. Você chega por 30 minutos depois e sai sempre 10 minutos antes. Não conhece ninguém, você não faz parte de um propósito. Você precisa caminhar junto, você precisa estar junto, você precisa desejar que essa tocha que o Senhor colocou nas nossas mãos esteja na sua mão também, amém? Você precisa desejar, irmãos, que essa cidade possa conhecer o poder de Deus através da sua vida. Quantas pessoas, irmãos, mandam mensagem para mim, e-mails para mim, o que Deus tem feito na vida desses irmãos, por causa de uma música, por causa de uma ministração que eles ouviram. Imagina, irmão, se você entender que esse propósito de viver intensamente em Deus, diga, o propósito de viver intensamente em Deus. Irmãos, Deus não quer que você saia do seu serviço para viver integral. Esse pensamento é errado, irmão. Ah, você está tempo integral. Você não está, não? Você sai para trabalhar de manhã e diz: Deus, agora eu vou para o trabalho, dá licença, eu não posso ser crente lá no trabalho. Você consegue fazer isso? Então você é integral para Ele, irmão. Você acordou, acabou, você é crente. Você dormiu, você é crente. Você acordou, você é crente. Você dormiu, você é crente. Você foi para o seu trabalho, você é crente. Onde você colocar a planta dos seus pés, irmãos, Deus está entrando naquele lugar. Você é um agente celestial em qualquer lugar desse Brasil, em qualquer lugar do mundo. O Espírito de Deus habita em você e Ele queima em você eternamente. Não tem como você desligar de Deus, não. Você é integral de Deus. Tem um crachá celestial estampado em você: servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Com foto melhorada e tudo mais. Juan ficou bonito lá no crachá celestial. Eu fiquei bonito naquele crachá, porque no crachá celestial você se parece com Jesus. Você não entendeu, não, meu Deus. Quando o céu olha para você, ele vê a imagem de Cristo refletida em você. Quando o diabo olha para você, ele fica endemoniado, porque ele vê Cristo em você. Ele vê você cheio de Deus. Ele vê você cheio de glória. Ele sabe que você é portador de uma promessa. Bate o pé no chão e diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu sou portador de uma promessa. Irmão, você vai entender quem você é em Deus nesses dias. Você não é um Zé Ninguém. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu nessa geração por um sopro assustado. Não, você é projeto perfeito de Deus para essa geração. Tudo está no controle do Pai. Mas o que Deus quer de mim e de você é o que Ele quis de Isaac. Porque Ele disse assim: cadê o cordeiro? Ele olhou o altar, olhou a lenha, olhou a garrafa caindo. Brincadeira. Mas faltava o cordeiro. Versículo 9.
Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho. Isaque não correu, Isaque não murmurou. Isaque disse: pai, cadê o cordeiro? Filho, Deus vai preparar para si, porque é para ele esse sacrifício. Por que nós estamos aqui? Porque Deus quer, filho. Deus me pediu você. Deus vai fazer algo, meu filho, nas nossas vidas. Deus me deu uma promessa que eu seria pai de uma grande multidão, mas Ele me pediu você. Ele olhou para o pai e disse: pai, se para cumprir o propósito o Senhor precisa de mim, preciso, filho. Me amarra, me amarra, pai, e me deita no altar. O coração de Isaque está aqui. Quando você decide dizer: Deus, para cumprir o propósito eu preciso de mim, preciso. Me amarra e me deita no altar. Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque, mas Isaque só conhecia a promessa que Abraão tinha. Isaque ainda não conhecia o Deus de Abraão. E porque Deus queria que Isaque também conhecesse quem era ele, porque a partir de Isaque que Deus iria fazer aquela obra. Isaque conheceu naquele dia quem era o Senhor, porque naquele dia o Senhor providenciou um cordeiro em favor de Isaque, porque Abraão já estava disposto a baixar o cutelo sobre Isaque, mas o céu bradou e disse: ei, Abraão, para, porque eu sei que verdadeiramente tu me amas. Olha lá, o cordeiro já está preso, coloca ele no lugar de Isaque e sacrifica. Ele fez isso por mim e por você. Aquela cruz era para mim e para você. Deus precisava encontrar homens e mulheres que estavam dispostos a se arrepender, que estavam dispostos a dizer: Deus, para mudar essa história, então crucifica. Ele disse: não precisa, meu filho vai no seu lugar. Mas o fato de você me permitir amarrar você numa cruz me alegra muito, diz o Senhor. O sacrifício é o meu filho. Ele vai tirar o pecado do mundo, mas o meu fogo vai queimar em você, porque você está disposto a se deitar no meu altar. Aleluia, aleluia. Sacrifício é você. Essa geração precisa de você. O que Deus colocou em você precisa vir para fora. Essa geração precisa de você. O Senhor precisa de você. O altar está pronto. Você tem coragem de se deitar nesse altar? A lenha fala da palavra que você está buscando, porque a lenha é que alimenta o fogo. Deus já te deu uma palavra e você precisa alimentar essa palavra com fogo. Você precisa gastar tempo com a confissão, você precisa gastar tempo com a adoração. Você tem que deixar o fogo queimar você. As pedras falam das promessas que Deus estabeleceu na tua vida. Lembra quando Elias foi estabelecer um altar? Ele pegou 12 pedras e não era suficiente tudo aquilo que estava ali, porque o que havia necessidade naquele tempo era água. Os profetas de Baal fizeram um sacrifício igual, e Deus não quer que nada seja igual. Por isso Elias deu uma palavra para que eles derramassem água. Irmãos, não havia água em Israel. Eles tiveram que dar da sua própria água. Eles tiveram que ser o sacrifício naquele dia para que o fogo pudesse queimar, irmãos. Deus está procurando uma geração que seja daquele jeito, que esteja disposto a se derramar no altar de Deus. Uma geração que está procurando só as mãos, uma geração que está buscando só bênção, uma geração que está subindo o monte para buscar bênção, irmão. Quem prometeu bênção no monte não foi Deus. Quem prometeu bênção no monte foi o capeta.
Ele disse para Deus: se você levou ele no mais alto lugar no monte, disse: se você se prostrar, eu te dou tudo isso. Quem prometeu bênção no monte foi o diabo, irmão. Deus prometeu para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele disse em Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. O anjo disse para Maria: nada é impossível para Deus. Deus falou com você? Vou perguntar de novo. Deus falou com você? Deus falou com você? Nada é impossível para Deus. Deus falou com você? Nada é impossível para Deus. Deus está procurando você. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça. Deus está procurando.